Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje o assunto é sério e muito importante, a obesidade, que afeta milhões de brasileiros e pode trazer diversas complicações para a saúde. Você sabia que ela pode causar várias outras doenças e impactar muito a sua vida? E quando mudar a alimentação e fazer exercícios não são mais suficientes, o que fazer? E aí, entra a cirurgia bariátrica. Para entender melhor as causas, os riscos e os tratamentos, incluindo a cirurgia bariátrica, vamos conversar com um especialista no assunto. Está aqui com a gente o cirurgião gástrico Dr. Marco Felipe. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Dr. Marco Felipe Fernandes, formado na Faculdade de Medicina em Catanduva em 2009, fez residência em cirurgia geral pela Santa Casa de São José do Rio Preto. Ele é membro titular e especialista em cirurgia bariátrica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, atuando em Araçatuba desde 2012 com vasta experiência. Seja bem-vindo aos nossos estúdios, Dr. Marco Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Agradeço a todos aqui. E eu acho que isso vai trazer muitas informações para as pessoas. Vai ser bacana. Doutor, vamos começar. O que você entende hoje sobre a obesidade? Felipe, a definição de obesidade ela é simples. É uma doença crônica, é uma doença incurável, tá? E progressiva. Então, o paciente, quando atinge a obesidade, ele tem que colocar na cabeça dele que ele não tem cura. Então, nós temos que fazer todos os tratamentos possíveis, seja medicamentosos, clínicos, cirúrgicos, eternamente. O paciente precisa de tratamento contínuo. E o que é esse conceito hoje? Porque mudou o conceito de obesidade. Como que ele é na atualidade? Recentemente teve uma mudança dos parâmetros da forma de avaliar, porque classicamente pega-se o peso do paciente, divide-se pela altura ao quadrado. Isso chama-se índice de massa corporal, o famoso IMC. E quando o paciente está acima de 30 nesse número, já classificamos ele como obesidade. Então, de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, e acima de 40, obesidade grau 3, obesidade mórbida famosa nessa palavra. Recentemente, houve uma mudança, porque o parâmetro de IMC ele pode ser muito subjetivo. Se você pega um paciente que tem uma carga muscular muito grande, ele vai ter um IMC alto e não quer dizer que representa uma obesidade. Então, começou-se a somar fatores clínicos, síndrome metabólica, gordura visceral, medidas de parâmetros abdominais, associado com doenças metabólicas, como diabetes, pressão alta, colesterol alto. Então, essas associações fez com que mudasse a questão do diagnóstico, tá? Mas, basicamente, a gente sempre vai avaliar o IMC do paciente, sim, associando com outras patologias. Doutor, ao longo do tempo, dos novos tempos, nós vamos percebendo que é uma tendência da população começar a engordar. E o que você pensa, o que leva a esse aumento de obesidade na população? Contra números não há discussões, né? Então hoje 25% da população brasileira ela já se encontra no índice de obesidade, tá? Então isso é alarmante, isso torna-se até um problema de saúde pública. O que faz isso, meu ponto de vista, é vida atual, cotidiano, a falta de atividade física principalmente, a busca por alimentos mais, até do ponto de vista financeiro, baratos, no sentido de mais gorduras, mais carboidratos, e o açúcar é um vício. Então o paciente se vicia nisso, a pessoa se vicia nisso e continua tendo esse quadro de obesidade. E quando o paciente, a pessoa começa a enxergar que teve essa mudança, ele começou a engordar, e quando ele deve se preocupar em procurar alguma ajuda? Olha, eu penso, Felipe, que isso deveria ser um pouco melhor feito por nós, médicos. Eu penso que quando qualquer paciente procura qualquer profissional, não tem que ser profissional da obesidade, ele já deveria ser avisado dos índices de peso, porque é uma situação muito barata você analisar o peso e a altura desse paciente, tá? E aí esse paciente já deveria ser informado que ele tem um grau de doença.
E aí ele já procurar alguma ajuda. Não necessariamente a cirurgia, claro que não, mas desde um ponto de vista nutricional, nutrológico, endocrinológico, esse paciente deveria ser informado precocemente. Associado a isso, eu acho que, pensando em saúde pública, precisaria ter mais palestras, mais informações, mais a rede social hoje atuando, para que a gente comece a entender que isso está muito presente na nossa vida e das crianças. Porque 25% é um número bem razoável, né? Assustador, assustador. E aí a pessoa vai, procura um médico, procura um especialista. Qual que é o primeiro passo que ele deve fazer? Felipe, sim, primeiramente a gente tem que avaliar parâmetros clínicos, avaliar essa composição corporal do paciente, seja com exame de bioimpedância, avaliar questões laboratoriais desse paciente, porque muitas vezes os pacientes pegam, até no meu consultório isso é frequente, eles acham que não tem nada. E aí, na hora que você vem com o exame laboratorial, já é um paciente que tem um colesterol mais alto, que está com quadro de diabetes. Então, você tem que fazer também uma avaliação laboratorial. Após isso, baseado também nos índices, né? Se o paciente tem obesidade grau 1, grau 2 ou até obesidade mórbida, você vai propor tratamentos para ele. Inicialmente, a gente sempre vai buscar tratamentos clínicos. Obviamente, no meu consultório, eu tenho um viés cirúrgico. Os pacientes que me procuram, eles já procuraram tratamentos prévios com outros profissionais. E aí chega, na maioria das vezes, com um desejo já de cirurgia no meu consultório. E tem algum estigma, assim, dos pacientes hoje? Ele começou a ganhar um pezinho, ele meio que se afasta, se esconde. Tem algum fator psicológico que influencia nisso? O que a gente está vendo hoje, eu vou falar especificamente da cirurgia bariátrica, Felipe, é até uma mudança dos profissionais que nos indicam. Hoje eu tenho visto muitos pacientes que vêm com indicação do psiquiatra e do psicólogo. Então essa tua pergunta, baseada até em autoestima, em questões até de depressões, é muito presente, tá? Então hoje os pacientes veem que o quadro da obesidade leva a um quadro depressivo que aumenta o quadro de obesidade e vira um looping sem fim, tá? Então, além do que a população muitas vezes não ajuda, no sentido de familiares acham que o paciente não tem nada, que é só falta de vergonha na cara, fecha a boca e vai correr, e não é assim. Isso, de novo, volta no quadro inicial. É doença crônica incurável, gente. E é difícil para as pessoas entenderem que a obesidade se tornou uma doença, né? E aí elas acham que é isso que você mesmo falou. Vou fechar a boca, vou fazer um exercício, vou emagrecer, fim de papo. Mas não é bem assim que a gente percebe no consultório, né? E o que a gente pode ajudar esse paciente que vai à procura, além desses tratamentos do clínico? Você quer dizer o avanço do tratamento sem sucesso? Isso. Tá. Hoje nós temos assim, há uma evolução muito grande com os remédios, tá? Eu penso que nenhum paciente deve iniciar com tratamento farmacológico, ele tem que primeiro mudar os comportamentos. Não é porque você está tomando um remédio que você não tem que mudar a sua parte emocional, mudar a sua parte alimentar e a sua atividade física. Não tem sucesso sem a mudança e o desejo do paciente. Eu sempre falo isso no consultório. A estrela do tratamento da obesidade é o paciente. Ele precisa atuar junto. Ninguém vai fazer que o paciente tenha sucesso no tratamento se ele não desejar, tá? E eu penso que é uma escada, tá, Felipe? Então você começa a ver uma melhora dos parâmetros clínicos do paciente, do desejo de buscas de qualidade de vida mais saudável, pode fazer uso de ferramentas medicamentosas, existe também o tratamento com balão intragástrico, que isso está um sucesso muito grande, até nas questões de você não precisar de mais de ir para um hospital, fazer uma anestesia, o paciente engole uma cápsula no consultório, tem essa ferramenta também. E não vamos falar de último caso, não é assim que a gente tem que avaliar a cirurgia bariátrica, mas é uma ferramenta a mais, que é o procedimento cirúrgico. E aí cada paciente vai ter a sua indicação, a sua técnica. E como fazer para evitar aquela famosa o efeito sanfona? O efeito sanfona... Explica o que é o efeito sanfona. Isso, maravilha, Felipe. O efeito sanfona é interessante esse conceito, porque os pacientes muitas vezes eles querem emagrecer de uma forma muito rápida, tá? Então demorou-se anos para engordar, eu sempre falo isso, ninguém engorda do dia para a noite e desenvolve obesidade, mas querem ter um emagrecimento muito rápido. Com isso, faz com que você perca massa muscular. Então o paciente diminui o metabolismo dele. Então ele perdeu 5 quilos de gordura, 5 quilos de músculo, ele acha que está muito bom o resultado, que perdeu 10 quilos, isso está muito ruim. Porque ele perdeu 5 quilos de massa muscular, logo perdeu o metabolismo. Quando o paciente sai desse tratamento, sai dessa até, seja medicamentoso ou não, ele ganha o peso novamente, ele não vai ganhar músculo, ele vai ganhar gordura. Então ele volta para aquele peso inicial, o efeito sanfona, pior do que ele estava.
Tá? E aí ele vai com uma escada progressiva. Então o paciente tinha 100 quilos, foi para 90, agora está com 105. E esse é o famoso efeito sanfona. E muitas vezes, aí também acho que tem até um pouco de culpa dos próprios profissionais de saúde que atuam nisso, querem um tratamento muito rápido, aceitam essa situação do próprio paciente e passam um tratamento não tão efetivo. E aí com esses quadros da ansiedade, é o que você falou, o paciente perdeu 10 quilos, só que perdeu músculo junto. A hora que ele recupera esse reganho, né? E aí é mais gordura do que propriamente músculo. Ele acaba entrando com mais gordura, com menos déficit, né? E aí para perder de novo isso daí vai ser muito mais complicado, né? E que as medicações... os pacientes, realmente o que você falou, o paciente quer um efeito rápido, ele quer perder em 2 meses o que ele ganhou em 10 anos. Exatamente. Então, assim, o que a gente precisa alertar até a população é que não existe milagre, né? Então, assim, tem o passo a passo, você tem que fazer essa mudança do estilo de vida, né? Tem que acompanhar com os exames laboratoriais e a medicação, ela é importante, só que tudo tem um limite, né, Marco? E aí você não pode, não está fazendo mais efeito, vamos dobrar a dose. E aí chega um momento que essa medicação acaba não fazendo mais efeito. E o que a gente faz quando acontece isso? A questão da medicação, essas medicações novas, como o Mounjaro mesmo, a própria tirzepatida, que está uma fama, a gente tem feito até no consultório também, mas a gente também não sabe muito, não se sabe isso globalmente, se você pode deixar uma dose de manutenção. Né? Então, se a gente está falando o tempo todo que a doença é crônica e incurável, a gente precisa dar algo para manutenção para esse paciente. Então, não dá para usar esses remédios como se fosse tomar o captopril da pressão alta. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A ideia sempre é você, então, fazer o resgate desse paciente, tirar esse paciente da obesidade, seja com farmacologia, e desmamar esse paciente com tratamento médico associado, obviamente, equipe multidisciplinar é fundamental, para que você não tenha esses efeitos no futuro de reganho. A próxima etapa, vamos chamar dessa forma, se o paciente começa a ter falhas no sistema de emagrecimento, seja clínico, a gente pode pensar na cirurgia, tá? Então, até os próprios planos de saúde, eles exigem, né, a falha de tratamento clínico nos últimos 2 anos, tá? Então, de novo, o viés da minha clínica sempre acaba, na minha sala, né, o paciente chega ali sem sucesso há um bom tempo já. O paciente teve essa falha no tratamento, ele não conseguiu emagrecer, ele não conseguiu fazer exercício físico. Qual é o passo a passo até chegar na cirurgia bariátrica? Tem que passar no psiquiatra, tem que ter laudo do psicólogo, como é que funciona? Bom, vou falar o que exatamente aconteceu hoje no consultório, tá? O paciente nos procura com desejo de cirurgia, a gente vai avaliar se ele tem indicação pela literatura médica, pelo Conselho Federal de Medicina. Esse paciente tendo o aval das entidades médicas, a gente vai fazer o pré-operatório, que é, na maioria das vezes, protocolar. Então, o paciente precisa de uma avaliação cardiológica, de uma avaliação pulmonar, de uma avaliação endocrinológica, além dos cuidados de um laudo, né, de uma avaliação psicológica e nutrológica, tá? Então, basicamente, o paciente precisa de 5 profissionais atuando, equipe multidisciplinar. Os exames básicos de um pré-operatório é uma endoscopia, então nós vamos operar o estômago do paciente, precisamos analisar isso, um ultrassom de abdômen total e um exame laboratorial, um exame de sangue básico ali, com as questões a mais de coagulograma, tá? Obviamente, tem pacientes e pacientes, né? Avaliação vascular pode ser uma situação importante, avaliação neurológica às vezes é uma situação importante. Muitos pacientes com obesidade sofrem de alterações osteomusculares, então a avaliação ortopédica é importante. Aí a gente está individualizando o tratamento. E doutor, na sua experiência, longa experiência, quais são os riscos de uma cirurgia hoje? Felipe, eu falo que eu sou muito afortunado, porque quando eu cheguei nessa turma em 2012, a gente estava engatinhando na cirurgia laparoscópica e eu pude assim, acompanhar toda a evolução da cirurgia laparoscópica globalmente. Então, desde os grampeadores antigos do ponto de vista tecnológico até o tempo de internação. Tá? Então, esses riscos eles foram literalmente despencando. Hoje a literatura médica mostra que um risco de uma cirurgia bariátrica numa equipe adequada, num hospital adequado, obviamente, gira em torno de 0,4%. Para fazer uma comparação, Felipe, você tem ideia de quanto é o risco de uma cesárea? 5%. E quando eu falo complicação, eu não estou falando de óbito, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando de qualquer tipo de complicação. Seja um sangramento na pele, seja uma dor no braço, seja qualquer situação como essa, que é muito comum com qualquer procedimento cirúrgico. Então, o risco hoje de uma cirurgia bariátrica é muito menor de uma cesárea,
de uma cirurgia de vesícula, tá? Então é muito seguro fazer uma cirurgia bariátrica hoje em dia. Pessoal, o papo está muito bom, nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais o programa Vida Leve e Saúde. Nos acompanhem que já já tem mais. Estamos de volta com o programa Vida Leve e Saúde e hoje um bate-papo muito especial com o especialista em emagrecimento e cirurgia bariátrica, Dr. Marco Felipe. E nós vamos continuar esse bate-papo. Doutor, o paciente que chega, o paciente é obeso, sobrepeso, ele faz os exames laboratoriais e está tudo normal e aí ele fala, nossa, eu sou gordinho, mas está tudo bem comigo. Isso realmente é real? É o famoso gordinho saudável, né? Então isso até pega muito na sociedade, porque o paciente passa a acreditar nisso, até dos próprios familiares, né? Achando que porque o exame de sangue dele está normal, ele não tem absolutamente nada, tá? E eu sempre cutuco um pouco a ferida nisso, Felipe, quando eu relembro um pouco a pandemia que a gente passou. Então na época do Covid, todo mundo aqui vai lembrar, os pacientes que infelizmente tinham diabetes e obesidade foram os pacientes que vieram mais a óbito. Então a obesidade é uma doença inflamatória. Então, o paciente não vai ver, muitas vezes, um colesterol alto e só por isso ele acha que ele está saudável, porque não está. A obesidade é uma doença silenciosa. Por isso que é importante também todos os profissionais de saúde estarem atentos, porque ela faz parte do dia a dia do cardiologista, então os pacientes sofrendo uma hipertensão, tá? Fazem muita parte do consultório de um endocrinologista associado com a diabetes, do oncologista, a obesidade tem muita correlação com câncer, tá? Do neurologista, a gente pode correlacionar muito a obesidade com AVC. São inúmeras as situações, como eu falei anteriormente também, as questões osteomusculares, os ortopedistas. Então hoje, gente, a obesidade ela está em tudo. Então o paciente tem que entender que não dá para levar isso a banho-maria. Tem que começar a tratar na base essa doença. A expectativa de vida despenca com a obesidade, principalmente quando está a obesidade associada com outras doenças. Por isso a mudança da definição também da obesidade recentemente. Doutor, falando já, então, chegando nas cirurgias, teve muita evolução, muita mudança no tipo de cirurgia bariátrica? O que mudou, o que foi um divisor de águas, tá, Felipe? É a forma de fazer a cirurgia. Então, antigamente se fazia aquela cirurgia de corte. Hoje foi interessante mesmo, no consultório, porque a paciente em questão, ela achou que a gente ia fazer uma cirurgia de corte. Eu brinquei, falei assim, procura outro médico, cirurgia de corte eu não faço mais. A cirurgia de vídeo que foi o grande diferencial. Porque hoje você opera olhando para uma câmera, a videocirurgia, fazemos os furinhos, né, na barriga do paciente, passamos os trocáteres, utilizamos de tecnologia avançada, os grampeadores, famosos grampeadores de cirurgia bariátrica, e hoje a gente executa essa cirurgia 45, 50 minutos, tá? Mas foi uma cirurgia que no passado a gente demorava 3 horas, tá? No passado foi uma cirurgia que eu mesmo deixava o paciente 3 dias internado. 48 horas o paciente já está mais do que na casa dele, em 24 ele está na casa dele, tá? 48 horas ele já está tendo uma dieta líquida à vontade, uma dieta já pastosa. 15 dias eu libero esse paciente para atividade física. Volta a trabalhar muito mais precoce, tá? Então esse é o avanço principal da cirurgia. Tecnicamente falando, a pergunta que você me fez, nós sempre temos o bypass, tá? Que é uma cirurgia que nós fazemos uma redução do volume gástrico e fazemos um desvio intestinal, o famoso bypass. Tá? E também temos a cirurgia de sleeve, que aí nós fazemos uma restrição gástrica, diminuímos o estômago desse paciente. Então, agora, recentemente, isso é uma notícia aqui em primeira mão te falando, que vai ser liberado no Brasil novas técnicas. Tá? A gente tem feito isso já na Europa, nos Estados Unidos, nos países assim, e agora no Brasil vai ter essa liberação. Vai ter algumas situações diferentes, precisamos ver melhor esses estudos para ver qual paciente que vamos implementar, mas novamente, gente, não é só a escolha da técnica, o paciente tem que mudar a vida, é uma mudança de vida isso aqui. E até assim, essa evolução ficou até mais fácil para os médicos mais jovens, que têm maior facilidade, jogava videogame, quando era mais novo, ou não tem nada a ver? Olha, essa situação aí, ela... Sim, você pode ter mecanismos virtuais de treinamento, tá? Existem as caixas pretas, o último congresso que eu estava, agora a gente já vai ter um braço robótico que entra fazendo uma ótica, além da cirurgia robótica, tá? A cirurgia robótica, esse avanço para ela, é um caminho que no futuro vai ser em todos os locais. Obviamente, a cirurgia robótica ela tem benefícios em algumas especialidades a mais, né? Então, hoje você fazer uma cirurgia robótica
um paciente com câncer de próstata é mandatório. Na cirurgia bariátrica a gente não vê tanta diferença assim. Há explicações, há trabalhos científicos mostrando um melhor quadro de dor no pós-operatório, mas não há uma divisão de águas assim, tá? Como foi a cirurgia de corte para a cirurgia de vídeo, tá? Mas só de o paciente conseguir ir mais rápido para casa, não ficar tanto tempo internado, diminuição de dor, voltar às atividades mais livres, isso aí é um grande progresso, né? Isso economicamente é muito bom. Para a instituição hospitalar, pensando até em saúde pública, pensando num trabalho de cirurgias bariátricas, SUS, vídeo, isso é fantástico, tá? Além do que a gente está esquecendo de falar aqui, Felipe, os riscos de complicação. Uma cirurgia de corte, você tem muito mais complicações do que numa cirurgia de vídeo, tá? Infecção, chance de hérnia, fístulas, enfim, complicações de uma bariátrica com cirurgia aberta, ela é muito maior. E Marco, teve algum caso assim que te marcou muito? Que seja assim, que você fala, pô, ajudei essa família, salvei uma vida, que você fala, pô, que coisa legal. Olha, essa profissão nossa ela é muito gratificante, porque a gente vê o paciente desesperado na nossa frente, tá? Muitas vezes até no sentido de casamento. Então, o marido que não quer que opera, ou às vezes o marido quer operar, a esposa tem muito medo. Isso faz parte do nosso dia a dia. E é gratificante como os pacientes falam assim, jura que foi isso? Eu já estou em casa e ligam, às vezes, mandando mensagens, assim, é muito gratificante. Existem inúmeros pacientes que tocam a nossa vida, assim. Eu tenho, mas assim, o que mais me toca, eu sempre falo isso no consultório, gente. Quem está vendo essa entrevista aqui sabe que eu estou falando aqui, é o que eu sou no consultório. Eu tenho um prazer muito grande de operar principalmente pacientes que têm diabetes. Então, se você tem diabetes na sua casa e está vendo essa entrevista, saiba que você pode ter uma cura disso. Aí nós estamos falando de cura, que a cirurgia metabólica mesmo do bypass gástrico, até o próprio sleeve, ele pode curar a sua doença. E também as mulheres com desejo de gestação. Então tem uma correlação muito alta entre dificuldade de engravidar, infertilidade, com a obesidade. Faz a cirurgia metabólica, essa paciente emagrece, essa paciente desenvolve uma possibilidade de engravidar enorme. E eu tenho várias pacientes que é muito gratificante. Se eu começar a falar nome aqui, a gente vai falar só disso. Que conseguiram engravidar e que estão super felizes. E esse é outro ponto, tá? Vou pegar esse gancho aqui, Felipe. Pode engravidar sim depois que opera. É muito comum essa pergunta no consultório. Eu vou poder engravidar? Você vai ter uma vida absolutamente normal. Desde o ponto de vista alimentar, você não tem proibição de fazer nada. Você vai poder comer o que você quer na vida, você vai poder fazer a atividade física que você quiser na vida, você vai poder engravidar, você vai poder fazer absolutamente o que você quiser na vida. E vamos pegar esse gancho então, Marco. Quais são os cuidados pós a cirurgia? Excelente, né? Felipe. Qual é o meu medo hoje? Eu sempre falo isso no consultório. Os pacientes chegam com medo, eu também falo assim, eu também tenho medo, né? O medo que eu tenho com meus pacientes é deles não entenderem que tem que mudar de vida, que eles precisam de um acompanhamento contínuo, eterno, para não ganhar peso de novo. Então é aí que está o X da questão. Porque o paciente, ele vê, a gente até tem esse jargão na cirurgia, que é o lua de mel da cirurgia bariátrica, tá? Que dura os seus 2 anos. Então o paciente começa até a fazer coisas erradas e não ganha peso novamente, tá? Então ele tem que entender que ele precisa de um acompanhamento contínuo. Basicamente, um paciente com cirurgia bariátrica, ele precisa de uso de vitamina diário, tá? Um comprimido de vitamina é o suficiente. Não precisa desse negócio assim, enche a mão de vitamina, tira foto no Instagram, não tem essa necessidade, tá? É mais fácil do que pode imaginar. E fazer exames de rotina. A gente, no protocolo do nosso consultório, 6 meses faz exame, 12 meses faz exame, tá? Quando chega no 2º ano, a gente começa a fazer exame anual. É um acompanhamento básico, gente. Ir no médico uma vez por ano é o suficiente que vocês têm que fazer. E Marcos, você tocou num assunto importante. Esses pacientes que acham que já estão, que pode fazer de tudo, comer de tudo, tem o famoso dumping, né? Explica para eles o que seria isso. O dumping, muitas vezes, o que a gente vê na prática, tá? Ele vê uma melhora muito grande depois do seu 2º ano de cirurgia. Não são todos os pacientes que desenvolvem, tem inúmeros pacientes que nunca sentiram isso. O que o paciente sente pela descarga insulínica, o paciente sente uma taquicardia, né? Começa a bater mais rápido o coração, uma sudorese, uma sensaçãozinha assim, e aí ele descansa, dá um sono, ele se deita, dá 15, 20 minutos, o paciente não tem mais nada. Tá? Eu até brinco, às vezes, com os pacientes, falam assim, o dumping não é tão ruim assim, você fica esperto e você vai lembrar que você está operado. Porque tudo que você faz, você não sente nada. Ontem no consultório, também teve uma situação que a paciente falou assim, doutor, com 13 dias de cirurgia, tá? Por incrível que pareça, eu não sinto nada. Eu falei assim, é assim que é? Não é por incrível que pareça. Vocês não é para sentir nada, tá?
E assim, hoje a reclamação que eu tenho no consultório é interessante, Felipe, porque antigamente ficava com dreno, ficava mais tempo internada, a evolução da dieta era muito lenta. Hoje o paciente reclama de estar usando a meiazinha no pós-operatório, do pontozinho que está ali, às vezes o desejo de mastigar. Então, assim, mas são coisas muito leves pelo que foi no passado. E Marco, vamos recapitular então. Quais são o passo a passo para a pessoa fazer a bariátrica? Quais são os critérios? Tá, então vamos lá, assim, gente, vou deixar um recado para vocês. É muito simples fazer essa conta, vocês podem fazer na casa de vocês. Pega o peso, divide pela altura ao quadrado, pega a tua altura, multiplica por ela mesmo, faz essa continha. Se você estiver acima de 30, você já tem obesidade, já precisa de uma avaliação médica, tá? Se você tem a IMC acima de 35, já passa a ser uma indicação, hoje em dia precisa de cirurgia. Obviamente você pode sair da doença sem cirurgia, tá? Mas você já precisa de um tratamento. Chegando num consultório de um cirurgião bariátrico, com o desejo de pensar numa cirurgia bariátrica, vai se colocar várias situações e vai se começar a fazer o protocolo, tá, Felipe? Então, desde os exames a todas essas situações, se for convênio, vai ter autorização do convênio, né? Isso aí é parte burocrática. Depois o paciente ele tem que entender isso. O paciente optou por cirurgia, ele precisa estar sempre acompanhando com o médico, tá? Não é que a cirurgia exige isso, é a doença do paciente que exige isso. E aqueles casos do paciente que começa a ingerir bebida alcoólica? Ótima pergunta. Os trabalhos mostram assim, tá, Felipe? O paciente que não usa bebida alcoólica. Então, você toma uma taça de vinho no final do ano, um champanhe ali porque virou ano novo. Você não tem efeito nenhum com a cirurgia bariátrica, você não vai passar a beber. Então, a cirurgia bariátrica ela não leva ao alcoolismo. O que os trabalhos mostram é quem bebe. Então, o paciente toma sexta, sábado e domingo. 30% desses pacientes, então a cada 10 pacientes que eu opero, 3 podem aumentar o consumo do álcool. Agora, uma coisa que é interessante a gente dividir um pouquinho é assim, o paciente não necessariamente está bebendo a mais, só que ele está ficando alcoolizado mais rápido, porque ele não ingere a comida. Porque se ele for comer e beber, ele não vai conseguir beber. O estômago vai ficar cheio ali num churrasco, vamos pensar o verdadeiro brasileiro, e aí ele não consegue tomar a sua cervejinha. Então ele opta por não comer e tomar a cerveja. Então ele até bebe menos do que bebia no passado, mas ele fica mais alcoolizado. Então dá a impressão que ele bebe mais. Maravilha. Doutor, estamos chegando ao fim. Fico muito feliz com a sua presença aqui, com o seu depoimento, com a sua perspicácia em atender os casos. Muito obrigado. Felipe, agradeço, tá? Parabéns pelo programa, tá ótimo. E deixar só esse recadinho de novo para vocês. A obesidade está avançando demais. Nós temos hoje uma técnica cirúrgica muito eficaz, muito segura. Temos também medicações muito boas. A gente precisa que os pacientes comecem a entender que precisa de tratamento. Então, você que tem algum colega, algum parente, o que for, comecem a pensar que esse paciente precisa de tratamento, do que muitas vezes a gente fala assim, não precisa disso, será que é para isso mesmo? Passa numa avaliação, gente, não é porque vocês foram no médico que vocês vão fazer algo tão assim, intervencionista. Maravilha. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje aprendemos muito sobre a obesidade, cirurgia bariátrica e como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa saúde e bem-estar. Quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Marco Felipe, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer nossas dúvidas sobre esses assuntos. E antes de encerrarmos, a dica de saúde de hoje é: cuide do seu corpo com carinho, mas também responsabilidade. A obesidade não é só uma questão de estética, é uma condição de saúde que precisa de atenção e apoio profissional. A alimentação equilibrada, atividade física e acompanhamento médico são os pilares importantes. E lembre-se, buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é um passo de coragem rumo a uma vida leve e saudável. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, mande suas mensagens pelas nossas redes sociais usando a hashtag TH+SBT Interior e Vida Leve Saúde. E se você quer ser um parceiro ou patrocinador do nosso programa, entre em contato através do @SBT Interior. E não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes todos os dias. Nos vemos nos próximos programas, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus. Até lá!